Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o aumento do número de deputados, tá? A Câmara dos Deputados vai passar a ter 531 deputados ao invés dos 513 que tem hoje, o que significa mais 64 milhões de custo ao ano, a troco de que mesmo? A troco de porcaria nenhuma, ninguém ganha nada com tendo mais deputado lá. Vamos entender esse caso aqui. Isso aqui cai naquele caso que eu falo sempre para vocês. O governo age sempre em benefício próprio, o pessoal age sempre pensando primeiro em si mesmo e, se der tempo, se sobrar alguma coisa, pensa no Brasil, né? Isso é a tônica de governo, nenhum governo presta no final das contas. O que resta de consolo é que perto dos roubos bilionários do governo Lula, isso daqui é só um escândalozinho. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Farra Nuclear até 2034, Zenildo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Câmara, aqui está falando pode ter, porque essa matéria é de alguns dias atrás. Já foi aprovado, tá? Já foi aprovado na Câmara, agora ainda tem que ser aprovado no Senado e falta a sanção do presidente, o que provavelmente vai acontecer, tá? Então aqui, ó, a Câmara dos Deputados pode aumentar o seu número de parlamentares de 513 para 531, conforme o parecer apresentado pelo deputado Damião Feliciano, do União Brasil da Paraíba. Qual que é a história nisso daqui, né? O estado do Pará entrou com uma ação no STF reclamando que há muito tempo não se fazia a partilha das vagas, conforme previsto na Constituição brasileira. E, de fato, eles estão certos nisso, tá? Porque a Constituição brasileira diz que o número de deputados de cada estado, deputados federais de cada estado, é proporcional, deveria ser proporcional à população daquele estado. Só que há muito tempo que não é feita essa revisão do número de deputados por estado, né? E conforme disse o Pará, ele ganharia 4 novos deputados se você considerasse os dados do censo mais recente, né? E é justo, né? Realmente a Constituição fala que deveria se fazer a partilha das vagas de acordo com a população. O que foi levantado é que há muito tempo que não é feita essa repartilha das vagas. E é lógico, se o Pará ganha, alguém deveria perder. E quem é que perde principalmente? Rio de Janeiro e Nordeste. Rio de Janeiro e Nordeste são os estados que diminuíram de tamanho no Brasil, né, em termos de população. Bahia, aqui, ó. Quem é que ia perder com isso daqui? Perderia o Rio de Janeiro, perderia 4 cadeiras, o Piauí perderia 2, a Paraíba 2, a Bahia 2, o Rio Grande do Sul também perderia 2, Pernambuco e Alagoas. Então é basicamente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e um monte de estado do Nordeste que perderia cadeiras nessa coisa, né? Em compensação, o Pará ganharia 4, Santa Catarina ganharia 4, o Amazonas ganharia 2, o Ceará ganharia 1, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás também ganhariam cada uma cadeira, né? Ou seja, isso aí reflete o quê? Reflete a mudança populacional brasileira. É justo. O que deveria acontecer é isso daqui. Esses estados perderem, o Rio de Janeiro perder, Piauí perder, Paraíba perder, cada um desses estados perder, e os outros ganharem para refletir o novo arranjo da população. Isso deveria ser correto. Não mudaria nada, né? Só mudaria o percentual de cada estado. Só que o que acontece? O pessoal do Nordeste reclamou, o pessoal do Nordeste, imagino que do Rio de Janeiro também, e do Rio Grande do Sul também, né? Porque, é o que eu falo, o político pensa principalmente no próprio político. A primeira coisa que eles pensam é neles mesmos, né? Então o pessoal reclamou que, pô, vão perder representação. Pô, o Rio de Janeiro tem que perder representação mesmo. Pô, nosso estado já há muito tempo que não é um estado significativo no Brasil. Ainda somos a segunda economia por causa do petróleo, mas, pô, é uma decadência só aqui no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, gosto do Rio, mas tem que reconhecer, pô, já foi época que que o Rio de Janeiro era relevante para o Brasil. Já não é relevante já há muito tempo, graças a esse contínuo fluxo de políticos merda que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, e o Nordeste também, um monte de estados no Nordeste tem tido decréscimo de população. E eu acho importante que os estados sejam punidos por decréscimo de população por um motivo muito simples. A população decai porque justamente o estado é um estado ruim. As pessoas saem desses estados e vão para os estados onde elas têm mais oportunidades, né? Então, créditos para o Pará e para Santa Catarina. O Pará é um estado meio de fronteira no Brasil, né? Está crescendo muita agricultura no Pará e coisa e tal. Então, você é um estado que está crescendo. Então, a gente tem que reconhecer isso, é uma coisa positiva. A pessoa consegue fazer uma vida boa lá. Santa Catarina também é um outro estado que tem uma base industrial muito bacana, tem bons empregos, boa qualidade de vida. Então são os estados que estão ganhando. Repara como é que isso cria um livre mercado de estados. Estados melhores administrados melhoram, né, ganham projeção no Brasil, enquanto os estados mal administrados vão ficando para trás.
Rio de Janeiro liderando de longe essa corrida, né? Mas o Nordeste também não está muito para trás, não. O Nordeste também está errando pra caramba. O Nordeste está abusando do direito de eleger políticos merda, né? Enfim, ou seja, eu acho justíssimo esse negócio de tirar. O problema é que tinha que tirar dos estados, tem que punir os estados que são merda. Porque, né, já que tem esse monte de político bosta aí no seu estado, vamos punir, vai ter menos vaga para o seu estado, menos importância, né? Mas é aquele negócio, o que chegou lá na coisa, o pessoal do Nordeste reclamou, o pessoal do Rio de Janeiro reclamou, o pessoal do Rio Grande do Sul reclamou também, não, que não pode, que a gente vai perder importância. Ué, mas tem que perder importância mesmo, quem manda vocês serem merda, o cambado de político merda do Estado, tem que perder importância mesmo, né? O resultado é que, infelizmente, a Câmara aprovou o projeto da seguinte maneira: ela dá as vagas para os estados que ganhariam vagas, mas não tira a vaga de ninguém. Ou seja, é uma puta sacanagem, porque o Rio de Janeiro está agora super representado. Tem 4 deputados a mais no Rio de Janeiro que não deveriam ter, tá? Então, ou seja, é um absurdo isso, né? O Rio de Janeiro tinha que ser punido por ser tão merda em termos de política. E os estados do Nordeste também tinham que ser punidos por serem tão merda em questão política. E o Rio Grande do Sul da mesma forma. É um absurdo não terem feito isso. Essa foi a solução que eles deram. Essa aqui foi o relatório, né? PLP 177 de 2023. Ele fala aqui sobre a nova distribuição, uma coisa e tal, e o que eles fizeram foi basicamente isso. Eles mantiveram, quem ia perder não perde. Tinha um monte que ia ficar na mesma coisa, então fica na mesma coisa. Os que iam perder não perdem nada, mas os que iam ganhar, ganham, né? E isso não só é uma coisa ruim para essa divisão, como isso estabelece um processo de aumento contínuo da Câmara, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Por quê? Porque a cada 10 anos no Brasil você tem um censo. Em tese, pelo que está escrito aqui nesse PLP, a cada 10 anos você tem que pegar esse censo e aplicar essa lógica. Qual que é a lógica? Perder ninguém perde. Perder não perde, mas aumentar, aumenta. Então, ou seja, o que a gente vai ter a partir daqui não é só esse aumento que é ruim. Né? O pessoal está focando muito nesse negócio que aumentou 18 novos deputados e um custo de 64 milhões ao ano, o que já é um absurdo. Mas a partir daqui, a cada 10 anos, vai ter um aumentozinho, porque, né, de novo, eles vão aplicar a mesma lógica. Os estados que ganharem população vão ganhar, mas quem perder não perde nada. Quem perder fica igual. Ou seja, com o tempo só vai crescendo todo mundo, né? Não tem jeito. Um absurdo isso daqui, né? Teve alguns deputados que votaram a favor, mesmo da oposição. O governo, é lógico que votou a favor, né? O petista, tudo uma cambada de ladrão mesmo, a gente já esperava que votassem a favor, né? Mas pessoas do PL também votaram a favor, o pessoal está chamando a atenção aqui, ó, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, é o que eu falei para vocês. A pessoa, antes de mais nada, pensa nela mesma. Porque, porra, né? É ruim pro Brasil, mas foda-se o Brasil. Para mim é bom, porra. Né? Então tá aqui, ó, o Altineu Cortez, do PL do Rio de Janeiro, o Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, ó, Ramagem, sacanagem, isso fica feio. Sóstine Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Você pode ver aqui, ó, são exatamente os estados que estão perdendo coisa, ou então que, bom, São Paulo também, São Paulo não faria diferença. São Paulo ficaria no 0 a 0 nessa história, né? Mas de qualquer forma, o pessoal ajudou o Rio de Janeiro aqui, acabaram aprovando. Verdade seja dita, se todos esses deputados aqui não votassem no projeto, da mesma forma teria sido aprovado, tá? Porque bastava o centrão lá, o pessoal que não tá nem aí pra porra nenhuma, que só quer mesmo ganhar dinheiro, então é um absurdo. Agora aqui no Rio de Janeiro a gente vai ficar sem opção para aprovar, porque quem do Rio de Janeiro aqui que sobrou? Os deputados tudo do Rio de Janeiro votaram a favor de aumentar o negócio, porque o Rio de Janeiro ia perder 4 deputados, né? E, de novo, eu acho que tinha que perder, o Rio de Janeiro tem que ser punido. A gente está cansando de eleger político merda aqui no Rio de Janeiro. Em algum momento isso tem que ter consequência, né? Enfim, é isso daí. Está aprovado na Câmara, vai para o Senado esse negócio e provavelmente vai ser aprovado, tá? Porque vai ter pressão do Senado lá, o pessoal quer também. No Senado não tem esse problema, tá? Porque o Senado é por estado, 3 senadores por estado, independente do tamanho, do número de pessoas no estado, né? Então, é isso daí. Pode se preparando aí, acordar mais cedo amanhã para trabalhar mais, para pagar mais imposto, para sustentar mais um monte, mais 18 deputados, aí, coçando o saco. E não é só deputado não, tá? O deputado, tem os assessores, tem a sala, tem o... Né? Tem toda a maracutaia que vem em torno disso, sem contar as emendas, né? As emendas também tem que pagar, pode acordar bem cedinho amanhã para começar a trabalhar. Se serve de consolo, 64 milhões perto dos 90 bilhões do roubo do Lula, né? Parece até piada, mas não deixa de ser roubo do mesmo jeito.